esquecer alguma coisa? Hoje trazemos aqui mais dois nomes do nosso futebol distrital. Eles são Rui Filipe Fernandes e Paulo Viana. São mais duas glórias que passaram pelos nossos campos e que fizeram com certeza deram muito brilho ao nosso futebol, além de serem um orgulho. E também vos quero agradecer por vocês terem aceito este convite. E como forma de introdução, falem um bocadinho de vocês, das vossas carreiras, como começaram, como veio o bichinho do futebol. Rui, tu és o mais novo, podes começar. Queres que eu comece? Ok. Ora, boa tarde, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. O futebol surgiu naturalmente, como na altura penso que surgia a todos os miúdos. Futebol de rua, essencialmente, embora eu também gostasse muito de jogar hóquei. Aliás, eu gostava de jogar tanto futebol como hóquei, faço parte da fundação da Escola Esportiva de Viana. Mas o futebol surgiu como uma equipa de rua, da zona da Ribeira, de Viana do Castelo, em que jogávamos uns contra os outros, e na altura havia a Direção-Geral de Desportos, que organizou um torneio, se a memória não me falha, a nível do distrito, em que acabaram por selecionar um miúdo de cada distrito para fazer, digamos, uma seleção nacional. Eu tive a oportunidade na altura de ser escolhido pelo distrito de Viana, se calhar era o dono da bola, foi por isso que me escolheram, não sei. E pronto, e a partir daí surgiram outras oportunidades, penso que dei algumas vistas. No ano a seguir fiz a primeira época no Sport Clube Vianense, escalão de iniciados, fazendo simultaneamente, juntamente com o Paulo, também já Nacional de Juvenis. Isso permitiu-me também, com felicidade, na altura o Sport Clube Vianense tinha no Xenas um treinador que era mais glória do Sporting, que era o Sr. Fernando Mendes, que me mandou por sua vez aos treinos da Seleção Nacional. As coisas no primeiro treino não correram bem, no segundo treino correram muitíssimo bem. Isso despertou o interesse de outros clubes e depois a partir daí, logo no ano a seguir, fui para Lisboa, tive 5 anos no Sporting Clube Portugal. Pronto, 5 anos muito bons, efetivamente 5 anos em que cresci como pessoa, como homem. Tive a oportunidade de jogar ao lado de grandes craques e sem dúvida o nome maior, Paulo Futre. E depois uma proposta também que já andava com o falecido José Maria Pedroto, digamos, de volta e dos meus pais para eu vir para o Porto. Ao fim de 3 anos acabei por ingressar no Porto, onde tive também 3 épocas. As coisas aí não correram efetivamente muito bem. Na altura havia aquela duplicidade de contratos, nós éramos miúdos, assinávamos a meio da época. Nessa altura também não se portou efetivamente muito bem. Ou seja, eu comecei a época, depois confrontei-me com 2 contratos. Nestes casos sobra sempre para nós, né, para o atleta. Voltei meio, era castigado, suspenso, o Futebol Clube do Porto recorria, podia fazer mais 2, 3 jogos, voltava a ser castigado e andei praticamente uma época, a primeira época no Porto foi neste contexto, né? E iniciei a minha primeira época de sénior com 3 meses efetivos de suspensão. Nem campeonato de reservas, podia dizer, na altura que ainda existia. Isso, como é óbvio, complicou muito a minha vida, porque era aquela equipa cheia de trutas, tubarões, que logo no ano a seguir foram campeões da Europa, e eu era um menino com 18 anos, e claro, complicou bastante. Posteriormente ao Porto, acabei por vir para Viana. No primeiro ano que o Vianense faz o relvado, com o falecido Zé Natário, por intermédio dele. Faço uma época em Viana, infelizmente, eu não gostaria de dizer isto, mas tenho que dizer porque é o que se sinto, é a realidade, com o pior grupo de trabalho que apanhei ao longo da minha vida. E a partir daí, depois estive em Lisboa, fiz serviço militar durante 3 meses e pico, vim fazer 5 ou 6 meses ao Valenciano, porque tinha um treinador amigo que, digamos, chateou no bom sentido para eu o ajudar. Fiz aqui efetivamente 5, 6 meses em Valença, depois esse treinador acabou por mudar para um clube melhor, veio outro treinador, as coisas já alteraram-se completamente, eu fiz as malas, fui para Lisboa, fui à minha vida, com alguns contactos que ainda tinha, e ainda tenho, de gente amiga do futebol. Pus-me a treinar num ginásio, paralelamente fazia a Estrela da Amadora à tarde, e um dia, para surpresa minha, acabou por me entrar pelo ginásio adentro
o Dr. Pimenta Machado, que eu muito prezo, com convite para o Vitória de Guimarães por 3 anos, fiz 1 ano no Vitória, rescindi ao fim de 1 ano para ir para o estrangeiro, na viagem de regresso, umas coisas todas apalabradas, infelizmente tive um acidente de aviação com um grande amigo meu de Guimarães, que é o Rui Tatá, e digamos a minha carreira basicamente morreu aí. Depois fiz ao fim de 1 ano e meio mais 3 meses no extinto Caminha, mas as coisas não andaram, aquilo não tinha pernas para andar, as pessoas queriam dar passos maiores do que a perna, e pronto, depois estabeleci-me comercialmente e pronto, sucintamente, de forma muito, muito simples, foi isto, é assim. Ok, agora Paulo. Eu vou começar a comentar, vamos, o Rui teve, e isto das carreiras tem um bocado a ver às vezes com momentos mais importantes ou menos importantes, no sentido positivo ou negativo. O Rui tinha, e quando ele aparece no Vienense, realmente ali a Ribeira era uma zona, era terra batida, jogava-se ali futebol, era um viveiro dos jogadores do Vienense, não é? E o Rui, eu não tinha esta vertente do hóquei, não me recordava, mas o Rui apareceu no Vienense, eu já estava lá iniciados há 2 anos, eu comecei com 13 anos, e o Rui apareceu e ele era demasiado maduro para a idade que ele tinha na altura, portanto era o meu 3º ano de iniciado, ele era o 2º dele, porque havia 3 anos, dos 13, 14 e 15. Exato. E o Rui era uma espécie de pilro na altura, não é? E tinha muito, não só chegou ao Sporting, ficou lá, e efetivamente Fernando Mendes e não só o próprio Gomes Ribeiro, que é o pai dele, o padrinho, tem ótimas relações desde o nosso tempo com o Sporting, porque o Sporting lá o Aurélio Pereira, que é um amigo. Portanto, sempre houve uma relação muito próxima aqui com Viana, e o Rui tinha muita capacidade e tinha muita maturidade, e portanto ele acabou por ter alguns azares, mas era disputado pelos principais clubes e tinha condições de ir bastante longe. Não é? Mas de qualquer maneira, esta é uma das características dos vienenses, que é serem assim. E eu vou contar a minha história, já não me recordo se era, o Rui falou na DGD ou nos jogos, eu concretamente morava no bairro da Bessa, portanto na Miadela, mas logo no bairrozito ali ao lado esquerdo, e nós tínhamos os nossos zonas também em terra batida, e éramos sempre os mesmos. E o nosso bairro competia com outros bairros, mas eram pessoas de idades 14, 15, 16, 17 anos. E eu tinha 8, 9 anos, e jogava no meio dos mais velhos, quer dizer, eu era metade, não sei muito bem porquê, mas essa malta mais velha do meu bairro metia-me sempre a jogar e gostava muito que eu jogasse. A determinada altura houve um torneio qualquer que nós chamámos de Estrela Vermelha, e eu agora outro dia estive a relembrar, até andou a PIDE a desconfiar de quem é que tinha dado o nome àquilo e não sei o quê. E pelos vistos, num torneio que fizeram no Vienense, já não me recordava, o Gomes Ribeiro ficou com a nota do meu nome. Portanto, eu era muito mais novo do que os outros e gostava na altura e dava-me bem a jogar com os grandes. E quando chegou aos 13 anos, o Gomes Ribeiro convidou-me. Ou seja, na altura, o Vienense já tinha, não foi real, era campo pelado, mas tinha inaugurado a Luz, a iluminação para jogos à noite. E foi o Futebol Clube do Porto que veio ao estádio do Vienense. Eu já não me recordo muito bem se fui com o meu pai. Eu tinha 9 anos quando o meu pai faleceu. Presumo que já tenha sido depois disso. Já não sei qual é a data exata. Sei que foi o Porto de Oliveira, de Covilhas, que veio à inauguração da Luz. E esse jogo foi muito marcante. Eu senti a emoção. Foi a primeira vez que eu fui ali ao estádio. E a Luz à noite, aquilo teve um impacto muito grande em mim. E lembro-me do jogo vagamente, que foi um jogo meio morno. E lembro de uma peripécia, eu estava na bancada lateral, aquelas bancadas grandes que tem o Vienense ainda continua com o mesmo formato, o mesmo campo, e estava o jogo muito sossegado na segunda parte, 0-0, acho que até ficou 0-0, e às tantas o sujeito que estava ao meu lado dá um grito enorme, tudo parado, assim o jogo ali morto, e dizer, urso, seu urso! As pessoas olharam todas para cima e eu só chamei um. Pronto, isto é o que eu me lembro desse jogo, mas essa ida ao campo valeu bastante. Porque me recordo disto e porque aquele impacto de ir ao estádio. Quando eu fui convidado para ir para o Vienense, foi essa imagem daquela magnificência das luzes do campo. E pronto, eu cheguei a uma equipa que tinha 13 anos
outro dia vi uma fotografia que eu não me lembrava de ter jogado a suplente, mas devo ter sido suplente na primeira fase no Distrital, porque os meus colegas tinham 15 anos todos, eu tinha 13. Eu jogava com o Luciano, com o Saladino, com o Inácio, eram jogadores bem mais velhos, a diferença era muito grande. E depois, na fase final dos iniciados, fomos ganhar a Matosinhos, marquei um golo de meio campo, depois fomos empatar a Guimarães, marquei um com o peito. Fizemos assim umas coisas engraçadas. Com o Porto fomos cilindrados, lá no Porto estava 0-0, 0-0, e havia o campo de treinos, com aquela parede enorme onde tu jogavas, e estavam aquelas pessoas lá em cima, onde tinha o marcador. E então, na primeira parte, eu de vez em quando sozinho lá na frente, lá dava uma arrancada, mas vinham aqueles bandeirinhos, aquela malta toda, e eu não tinha pernas para aquilo, não é? E eles, para aí, aos 60 minutos ou 70, marcam 1-0. E o povo, que nós víamos a fazer um barulho do caraças, de repente fica a pivo, passa a pivo. Porto 1, visitante 0. E pronto, no Porto perdemos 4-0. Mas lembro, só tenho memórias do Nacional, ou seja, dessa fase dos iniciados. E realmente, o Gomes Ribeiro foi o responsável e pela minha chegada ao futebol, e marcou bastante. Ele era disciplinador, era uma pessoa muito organizada, e eu gostava daquilo. E, portanto, e depois no ano seguinte voltámos a ter algum destaque na parte regional, não me lembro já no Nacional. E no terceiro ano foi quando eu me encontrei com o Rui Filipe, que tinha menos um ano que eu e que jogou. Voltámos a ser campeões regionais, não me recordo muito bem do que fizemos no Nacional, mas entretanto já tínhamos sido selecionados para a seleção de Viana, e isso já nos misturou com os outros craques do Limianos, que tinham o Zé Carlos, o Simas, que era um craque, e outros do Ponta Barca, muito bom, muito bom. E que o Gomes Ribeiro convocou nós os dois e mais alguns de Vinense, muito poucos, e foi muito correto ao avaliar os outros jogadores todos, ou seja, ele era selecionador da associação e nosso treinador. Mas não levou nem mais nem menos do que aquilo que devia. Eu recordo-me de ter isso em mente, de ele ser muito justo, e portanto, pronto, o Rui, no último ano de iniciados, nós já jogávamos às vezes nos juvenis, e depois, no final do ano, os jogos da associação, nós fizemos um torneio em Pombal não, na Marinha Grande. Leiria, Marinha Grande. Leiria. Em Leiria, pronto. Se eu, esse torneio... Acho que foi a primeira e a única vez que eu fui expulso com um cartão vermelho direto pelo Sr. António Garrido. Na marcação do livro, porque chamei o nome menos correto a um artista que estava ali a impedir-me de marcar o livro. Agora fizeste-me lembrar. Pronto, mas ainda bem que falas disso, porque nós íamos na viagem, portanto nós íamos para o torneio, era em Leiria, parámos no Pombal e fizemos o primeiro jogo contra o Pombal, ainda na viagem. E entretanto, o treinador adversário tinha que dizer quem era o melhor jogador da equipa adversária. Esse jogo no Pombal, acho que ganhámos 1-0. Eu acho que não me correu particularmente bem, mas ao fim da primeira parte vem o treinador à frente de toda a gente, entrou no balneário e disse: o vosso melhor jogador é o 11. Eu, na altura era extrema esquerda, jogava sempre com o 11. Bem, a segunda parte foi um desastre, não sei porquê. Mas já tinha eleito o melhor jogador e depois nós fomos para a Leiria e nós perdemos 3-0 com o Leiria, jogámos como o caraças. Já não me recordava que tu tinhas vindo para a rua, mas lembro do Garrido ter ido jantar connosco. Nós estávamos na Marinha Grande e ele morava na Marinha Grande. Segundo ele, tinha as raparigas mais bonitas do país. E nós estávamos no jantar e lá vem o Sr. António Garrido e então ele contou-nos a historinha. Agora estou a ver que foi mesmo uma historinha, que agora não tinha essa memória. Mandou, nós estávamos a jogar melhor que Leiria, mas mandou o nosso craque para a rua, para a Leiria podia ganhar. E o Leiria acho que ganhou 2 ou 3-0. E depois o António Garrido disse uma coisa no jantar, dizia assim: olha, vou-vos dizer uma coisa. Eu às vezes estou a apitar, também sou humano. E eu gosto de observar. E vocês não mereciam perder o jogo e jogaram muito melhor que a equipa de Leiria. Só faltava tu teres dito, António Garrido, por acaso, lembraste-me agora a falar da seleção distrital, Leiria, bem-me esse episódio, porque me marcou, porque felizmente foi o único. Amarelos levei bastantes. Vermelhos foi o primeiro. Foi o único. Eu nunca levei o cartão vermelho. Eu nunca levei, mas aí
esse torneio foi realmente muito marcante, porque nós saímos todos e tivemos o contacto com os outros colegas. E uma realidade completamente eu diferente do nosso. O Gomes Ribeiro, outra vez, pá, eu acho que ele não se portou muito bem, não é? Nós estávamos a jantar e tínhamos umas florzinhas lá no centro da mesa e o António Garrido apareceu lá que tinha uma ou duas filhas, não me recordo, jantou connosco. E depois, no final do jantar, pelos vistos, uma das filhas do António Garrido disse, aquele jeitoso, aquele não sei quantos, devia-me dar uma flor. E alguém me veio dizer isso. E eu peguei na flor que estava na mesa, cheguei à porta do hotel, lá entreguei a flor. Bem, a miúda esteve ali, ai, tu conheces as taças e os troféus do meu pai? E não sei, eu tenho acompanhado, mas gostava muito de conhecer os troféus. Então, estava o Sr. Gomes Ribeiro a jogar snooker, e ele gostava muito do snooker. E eu disse ao Sr. Gomes Ribeiro, eu vou ali com a filha do António Garrido, que ela vai mostrar os troféus do pai. Ninguém sai daqui. E, portanto, eu ali senti a autoridade. Ele agora deve estar arrependido de uma coisa dessa. Já temos 14 anos ou 15 anos, mas pronto. Passando à frente, o Vianense, depois veio o ano seguinte, em que o Rui foi para o Sporting, para os iniciados, e eu continuei no Vianense. E nesse ano, o Gomes Ribeiro deixou. Ou seja, aquilo houve ali um conflito qualquer com a direção, ficou meio abandonado o futebol de formação, e foi o Sr. Manolo, um estufador, que veio treinar os juvenis, e acho que também os júniores, mas não tenho a certeza. E depois aquela malta toda dos juvenis foi-se tudo embora. Uns foram para o Dark, outros para aquilo. Ou seja, desmoronou-se a equipa completamente. Então, no ano seguinte, quem jogava nos júniores eram os juvenis de primeiro ano e de segundo, e o Meira, que já jogava nos séniores, que então tinha vindo do Anha e era um craque também. O Meira. E, portanto, nós tínhamos uma equipa fraquinha e fomos fazendo as duas coisas. E depois o Manolo esteve doente, houve uma altura que até me delegou a mim, eu é que treinava e eu sentia muito desconfortável. Lembro-me de ter dado um safanão a um António, acho que era Macias ou Matias, que agora é do PSD. Tu deves saber que é do PPD. Lá está ele. Lá está todo sentido. E nós estávamos num treino de conjunto, sem treinador, já há 3 ou 4 semanas, e aquilo toda a gente mandava, mas com todo o ordeiro, mais ou menos, e ele normalmente não jogava, estava ali a destabilizar, e eu saí do sério, acho que lhe cheguei a dar um mosquete, mas não tenho bem a certeza, sei que ele levou uma reprimenda e toda a gente ficou ali muito séria, e depois aquilo andou assim muito bem. Mas foi um ano em que as coisas não correram de todo bem no Vianense e, portanto, nós andámos ali durante um tempo um bocado à deriva. E depois, no final desse ano, nós fizemos 2 jogos com a Associação de Braga. Não foi um torneio. Foram 2 jogos com a Associação de Braga. Eu, se calhar, depois voltava a isso. E desse jogo, estava muita gente a ver o jogo, acabou por o Vianense, depois o Braga, o Sporting também e acho que o Porto. O Benfica, sei que havia ali, gerou-se ali eu fui à seleção e a partir dali não era normal alguém do Vianense ou de outro clube menor ir à seleção, e quando ia à seleção gerava-se ali logo um interesse. E o Vitória de Guimarães tinha mandado um emissário de um senhor de Viana que trabalhava com o Zé Pereira, que é o presidente da Associação de Treinadores e que foi depois, entretanto, na altura, foi meu treinador dos júniores de Guimarães. Portanto, era ele que nesse ano ia ser o treinador e mandou esse emissário a tentar e tal, Guimarães, que era muito boa opção, e eu acabei por vir com a minha mãe aqui a Guimarães, eu tinha 16 anos, e entretanto lá reunimos com a direção e foram os primeiros a dizer que eles que iam ao Ajax, que iam à França, que faziam não sei quantos torneios e tal. Não havia mais ninguém de fora naquela altura. Eu era o único. Depois um guineense, irmão do Leandro, que jogou no Vianense, um colega meu que vivia comigo, mais um de Passos Ferreira, mas eram júniores e juvenil era o único. Mas torneios e não sei o quê, davam-me 4 contos, pagavam-me os estudos. E a minha mãe gostou muito do senhor, ele era muito penteadinho. 4 contos era uma fortuna na altura. Era dinheiro, e eu sei que nunca mais a minha mãe precisei de pedir um tostão à minha mãe, realmente com esse dinheiro eu governava-me muito bem. E entretanto, depois eu regressei a Viana, muito novo e tal, a minha mãe falou com o bispo de Viana, Júlio Tavares de Bimbas, que sentiu que ela, ai Mila, tu que tens, estás triste, olha, meu filho, querem levá-lo, não posso dizer isto, mas vou dizer, eu tenho 6, mas este é melhor que não pode ouvir isto. E entretanto ele disse, eles a 6 anos, então ele está formado, deixa-o ir, porque ele não é agora que se vai estragar. E eu, pronto, a partir dali,
depois vieram mais jogos da seleção, uma insistência de Braga, dos outros clubes e tal, e eu tinha metido na cabeça que era o Guimarães. Na altura era Guimarães, agora está na moda dizer Vitória, mas era o Vitória de Guimarães, e a equipa dos anos 70 era uma equipa que eu tinha muita simpatia. Eu simpatizava com o Benfica e com o Vitória, e aquele equipamento branco tinha ali qualquer coisa que me atraía, aquela equipa dos Jeremias que jogava muito à bola, e portanto, não sei, vim para aqui, gostei do ambiente e lá vim eu para Guimarães. Fiz 2 anos, um ano de juvenil júnior e outro ano de júnior, porque na altura era 3 de iniciados, 2 juvenis e 1 de júniores, não sei se ainda é assim a repartição. E depois assinei por 4 anos pelo Vitória. Pronto, nessa altura acontece, e o Pimenta Machado, que agora já há uns 3 ou 4 anos que não o encontro, mas retomámos as conversas, pronto, ele na altura fazia uns contratos em que, sendo convocado 5 vezes, o contrato duplicava. Antes o contrato duplicava, eu comecei a ganhar mais que os outros todos, houve mais 2 que assinaram pelos séniores, mas recebiam muito menos do que eu, e eles entendiam, eu não pedi nada, não é? Eu devia ganhar aqueles valores, e a verdade é que quando eu duplicava o contrato, eu ficava um jogador muito caro. Não sei se valia aquilo ou não faço ideia, provavelmente não, porque eu não podia jogar nunca, só fazia os 4 jogos. Pronto, e acabei por ter um bocado de vida difícil, e joguei no primeiro ano com o Stessa, um treinador que tinha estado no Porto. Herman Stessa. O Stessa, e comecei, e o Djunga, que eram os dois, o Djunga, que treinou o Vianense, e acho que até ainda chegou a jogar no Vianense, que era um craque, já faleceu, o pai do Edu. E entretanto, eu comecei bem a época, os primeiros treinos do conjunto, mas depois havia essa questão, presumo que esteja ligado com isso. Comecei até na equipa principal e depois começaram as convocatórias e entretanto nesse ano acabei por jogar só contra o Benfica quando o Benfica veio para fazer a festa de campeão, o Benfica de Eriksson. Eu jogava com 3 centrais, o Benfica mudou o paradigma na altura, toda a gente jogava em 4-4-2 e o Eriksson chega aqui depois de ganhar com o Gotemburgo a Taça UEFA, vem para o Benfica e mete 3 centrais. Toda a gente jogava com 2 avançados, ou seja, ele com os 3 centrais que eram fortíssimos, o Mozart, o Aldair e não sei quem mais, ganhava no meio campo, tinha 5 jogadores no meio campo, e o Benfica, aliás, chegou à final da Liga dos Campeões. E o Benfica vinha para fazer a festa em Guimarães, e nós tínhamos ido ao Luxemburgo, e alguns jogadores lá chegaram mais tarde da discoteca, e o Pimenta Machado aproveitou para poupar uns trocos, e entretanto joguei eu, Soeiro e Jorge Machado nesse jogo. Foi a minha estreia na primeira divisão, e o Benfica, cada vez que nós íamos à baliza, o Benfica a carregar e aquilo tudo vermelho para ganharem o jogo, mas efetivamente nós marcámos o primeiro, o segundo, o terceiro, e houve um jornalista, um fotógrafo que disse assim: fogo, eu vou ficar naquela baliza. Foi para a baliza do Benfica e foi o único que tirou a fotografia ao 4º golo, porque só havia festejo. Fizemos 4-0 e pronto, e depois eu só entrei na segunda parte e entrei muito bem. Mandaram-me o corredor, o Djunga mandou-me para o corredor e eu comecei a correr por ali fora, entrei no jogo assim com muito speed, ainda ia fazendo outro golito. E depois eles acabaram por marcar um golo depois da hora, o Benfica 4-1, e esse jogo é histórico, toda a gente ficou com isso na memória. Depois o Pimenta Machado obrigou a que eu jogasse, estava a acabar o campeonato, porque eu entrei muito bem, fomos a Faro jogar, o Farense na altura com o Fernando Barata estava numa altura complicada, se nós empatássemos o jogo o Farense descia, já estava há 20 anos na primeira divisão, e nesse jogo eu fiz realmente um jogo integral. Eu agora desapareceu-me um jornal, queria mostrar aos meus filhos e a toda a gente, mas não sei os jornais que apareceram. Mas fui o melhor jogador em campo, o melhor defesa, o melhor médio, o melhor avançado, tudo mais alguma coisa. Prémio fair play, marquei um golo a 10 minutos do fim em que o Farense descia direto. E um golo engraçado que eu tinha visto o Pelé a tabular, o Pelé às vezes fazia, numa vez que estive num estágio desportivo, tabulava dentro da perna diante dos defesas. E eu, numa altura, no final do jogo, estava danado, estávamos a perder, eu não podia perder, e eu soltei-me, 3 no grande círculo, eu saí do meio campo, e só tinha uma saída. Lembrei-me do caralho do Eusébio, meti a bola no pé dentro de um defesa, e aquilo saiu direitinho, não sei como, nunca foi ensaiado, e eu desato a correr por ali fora, o Mejar saiu da baliza, eu piquei-lhe a bola, aquele era um golo limpíssimo. Eu nunca mais consegui ver essa imagem, engraçado. Mas o comentador, lembro-me disto, o comentador disse assim: meus amigos, parou a imagem e disse assim: o Farense, se sofresse, entrou a bola dentro da baliza, se sofresse este golo, descia a divisão direto. Nós não vamos comentar. Entendeu a jogada toda, eu saí do meio campo,
pai, passei por eles, piquei a bola ao guarda-redes e o golo não valeu. Quando eu acordei, que estava já sem oxigênio, estava toda a volta do ar, foi o último jogo da carreira dele, e aquilo, pronto, o Farense acabou por safar. Nós depois ainda ganhámos ao Penafiel, eu joguei esse jogo também em casa, ganhámos ao Penafiel 1-0 e era toda a gente amiga. Opa, permite-me dizer isso, Pimenta Machado, diz, opa, Penafiel, são nossos amigos, na hora de ir lá para dentro. Doutor. São nossos amigos, o Farense é uma viagem muito longa e tal. Opa, prémio de vitória garantido em caso de derrota. Foram 25 contos, as minhas contas foram... Eu fui perdendo ganhas, ganhando ganhas, ok. Está para dentro para ganhar, não é? Pronto, chutei uma bola ao posto e vim logo para a rua. Ganhámos 1-0 porque o Tozé, o central, também meteu a bola em cima de um buraco e entrou, mas eu chutei a bola ao posto e vim logo para a rua, mas... E pronto, depois fiz o tudo entrei muito bem nessa fase, só que no ano seguinte vem o Gottels, um treinador experimentado, e era um craque na altura, era uma raposa, da Bélgica, mas estava castigado por causa de questões de compra de jogos, e o Pimenta Machado foi buscá-lo. E ele adorou-me, no primeiro treino realmente ele ficou encantado, mas eu tinha feito o 12º ano, tinha feito uma entorse no pé, não estava em condições, e andei até ao começo da época, só fazia meia hora de treino de conjunto e mais nada, em tratamentos. E depois no primeiro jogo em Alvalade, acabei por, antes de sair de Guimarães, levei uma porrada no outro pé, e fiquei completamente desgraçado, não consegui fazer o jogo em Alvalade, mas depois ainda joguei 20 minutos, estávamos a perder 1-0 e ele achava que eu ia virar o jogo. Pronto, e depois acabei por fazer convocado 4 vezes, não fui mais convocado e deixei de ser um jogador do plantel, que é uma situação muito estranha. E depois deixei de ser opção, eu era o 30º jogador. E depois só joguei no Estádio da Luz, no final da época, que por sinal estávamos para descer de divisão já, o Gotter se desinteressou-se daquilo tudo, porque não queria interferências no futebol, e pronto, acabou por... E fomos jogar ao Estado da Luz, e o Loreta estava doente, e eu lá fui e lá fiz o 5º jogo. Pronto, depois o Loreta acabou por recuperar, e eu acabei por entrar, e empatámos o jogo 0-0 no Estado da Luz, e joguei para aí 20 minutos só. Engraçado que joguei no jogo, o outro jogo no Benfica 20 minutos, no Sporting 20 minutos, e depois um diretor de Vianense, o Sr. Amaral, eu queria que tivesse para o Vianense, mas tu foste o jogador menos autorizado da primeira divisão. Jogaste contra... Mas está bem, mas joguei contra os melhores, sou bom, caralho. Claro. 20 minutos aqui, 20 minutos acolá, pronto. Esse jogo acabou por ser decisivo para nós não descermos de divisão. Empatámos com o Varzim e safámos-nos, mas para a minha carreira foi mal, porque depois dobrou o contrato, aqueles meses eu tinha que receber o dobro, acabei por não receber, no ano seguinte, depois já a situação estava complicada, chegou o Moraes, no primeiro treino do conjunto eu falei com o António Moraes, disse eu vou arranjar clube porque eu quero jogar, não quero ficar aqui. Fui para o Felgueiras, encontrei o Sr. Manuel Barbosa lá com a malta toda de Boa Vista, fui lá fazer um jogo à experiência pelo Felgueiras, em Valongo. Ao fim de 20 minutos sai, assinem já com ele, assinem. Fui logo jogar no primeiro jogo do campeonato nas Antas contra o Varzim, do Vátalo, Femba e Rui Barros e não sei o quê. 0-0, fiz uma excelente época no Felgueiras, mas depois no ano seguinte o Pimenta Machado estava de missionário e não assinava, não me dizia se estava a contar comigo ou não, era o último ano de contrato, e a determinada altura o Basílio, que era amigo da direção, tinha ali já era certo que ficava, e o Basílio não era propriamente defesa esquerda, era um excelente jogador, mas era mais trinco, central, e eu andava ali na corda bamba e eu percebi que era melhor sair, vinha um craque qualquer brasileiro, um internacional de defesa esquerda, ok, eu vou para o Famalicão estava enchadíssimo, havia lá um jogador, um Justiniano do Famalicão que vinha para o Guimarães, como segundo defesa esquerdo, Justo. Para o Famalicão. Mas depois o Pimenta Machado não assinava a desvinculação e eu fiquei no desespero e o Famalicão às tantas deu-me um ultimato, eu disse ao Pimenta Machado, atenção que o Justiniano afinal se calhar não vem nada para aqui porque o Pimenta Machado estava zangado com o Pinta Costa e o Pinta Costa assinou com ele só para chatear, criou-se ali uma situação muito complicada e depois o Justiniano não veio, fiquei eu, mas não tinha destino, ou seja, o que é que acontece? Acabei por passar aqui uma época em que treinava com a equipa principal, o principal ano do Vitória, 86 e 87, Ademir, Paulo em Cascavel, uma equipa super vencedora, e eu treinava com os 11 porque nem inscrito estava. Só quando o Arthur, o Joca, para não ser o Joca, a determinada altura, ele aparece-me em casa, eu estava por inscrever, nem jogava nas reservas nem nada, e toda a gente sabia porquê. Ganhava 90 contos por mês, 14 meses, era muito dinheiro, 180, 14 meses.
na altura, e eu chego à minha casa, o Joca, e o Joca com o pai e com a mãe, e a dizer, olha, pá, o Jorge Guimarães está deixado que eu vá para lá, pá, mas o Gomes Ribeiro diz que não te estão a tratar muito bem e tal, o que é que tu achas, e não sei o quê. E eu fiz o que ainda faço hoje, com toda a honestidade, disse, Joca, efetivamente as coisas não estão a correr muito bem, mas pá, não sei se tenho culpa, se não tenho, e tu não tens que ser prejudicado com isso, deves para mim, a melhor opção é o Guimarães. É o Vitória de Guimarães. Porquê? Porque tu vais ser o jogador para eles subirem aos séniores para servir de bandeira. Na altura eram os Airenses, o de Cama, o Basaúla, isso tudo. Não havia ninguém dos júniores e tu, neste momento, vais ser uma bandeira e vais ter sucesso. Nos outros vais ser igual a eles. Portanto, eu aconselho-te a ir para ali. Bem, eu dei-lhe um conselho, mas ele desconfiou. Acabou por ir para o Porto, porque já estava tudo feito, ele já tinha no coração que ia para o Porto, e depois tramaram uma vida em Guimarães, porque ainda me inscrevi, fiz logo uma radiografia, quando eu cheguei na segunda-feira, Paulo, vais tramar uma radiografia para te inscrever. E eu, ai meu Deus, bem, era para eu dizer bem ao Joca, e eu já tinha dito bem, mas ele não assinou, pronto, matou-me. Vocês falaram os dois na experiência de jogar em ambiente de seleções, quer distritais, quer nacionais. Queria que me contasse um bocadinho essa mística de jogar ainda por cima com grandes nomes do futebol da vossa altura. Contem um bocadinho essa experiência, quer do distrital, quer do nacional. Posso começar eu, não, Paulo? Sim, claro. Ora bem, assim, a nível distrital, o contexto não seria muito diferente. Evidentemente nós já jogaríamos com os melhores do distrito, mas, por exemplo, no meu caso pessoal, eu tive a felicidade de logo no primeiro ano iniciado fazer Nacional de Juvenis, portanto jogar com gente mais velha, com um nível de exigência muito grande. Portanto, a nível de distrital não sentia grandes dificuldades. A nível de seleção nacional, aí sim, claramente as coisas apertam mais, digamos, o nível de exigência é muito superior. Isso depois levaria-nos aqui a uma longa conversa a nível da formação, dos quadros competitivos do nosso distrito e não só, que realmente para chegarmos lá temos que ter, digamos, alguns fatores, como no meu caso pessoal, tinha o caso do Gomes Ribeiro, do Fernando Mendes que treinava os séniores, pessoas que me indicaram, que viram em mim, digamos, alguma aptidão para poder ir à seleção nacional e me indicaram para ir aos treinos, ou então, efetivamente, temos que ser bastante melhor do que aqueles que já lá estão nos chamados clubes grandes, porque a visibilidade é muito maior, não é? Fala, Paulinho. Fala. Mas não Ruizinho. Não, as seleções, e assim, e concretamente, foi o grande momento, a ida à seleção de Viana, e eu recordo-me de ter mexido comigo. Ou seja, dentro da paixão que eu tinha pelo futebol, a ida à seleção foi realmente marcante e foi o primeiro momento em que estás a ser elegido entre outros e portanto eu senti ali uma importância muito grande. Não tinha bem a noção do que era a seleção nacional, quer dizer, na altura o Vianense estava, como diz o Rui, não é? Nós estávamos um bocado distantes do ritmo, o nosso campeonato regional era mais fraco, digamos, que os principais campeonatos. E nós sentíamos essa mudança quando chegámos ao nacional, não é? Outra rotação e pessoas com outra dinâmica. Agora, quando foi a seleção distrital, realmente senti isso e a seleção marcou de alguma forma a seleção distrital e o quanto nós estávamos longe do centro, que é uma questão de um bocado de interioridade. O Vianense está numa situação geográfica um pouco estranha, porque antes para Valença passava-se em Viana, agora temos a IP que vai direto à Valença e as pessoas saem dali do trajeto. E o Vianense saiu do circuito da profissional, digamos, quer dizer, no nosso tempo foi à segunda divisão, uma ou duas vezes, mas depois saiu, o Vianense praticamente é referência das pessoas todas de cada cidade e acabou por se perder um bocadinho e está ao longo dos anos, um bocado tristemente, um bocado longe dos principais centros do futebol. E portanto, mesmo na formação, Paulo, desculpa, na formação nós nunca temos uma equipa que se aguente 3, 4 anos, 5 anos seguidos, digamos, nos nacionais. Isso naturalmente cria, em termos de visibilidade, é complicadíssimo, não é? Normalmente as equipas vão lá, se aguentarem um ano é muito bom e no ano a seguir estão a vir outra vez cá para trás. Estão a cair. Não houve sequência, ou seja, no fundo a Viana infelizmente acabou por não ser
e já não era na altura, ou seja, o quadro não modificou, mas o jogo da seleção, eu recordo-me, mais até... Cada vez vai ser pior, hein? Eu penso que cada vez vai ser pior. Espero estar enganado, mas penso que cada vez vai ser pior. Há muita gente importante aqui no meio disto que eu acho que podem, e neste momento, pronto, este modelo que temos agora do futebol, das SADs e das SCUTs, que eu não concordo nada com isto, foi um disparate total, mas que é uma forma de, até algum vimaranense ou algum vianense, desculpa lá que eu já estou há 40 anos em Guimarães, mas de algum vianense poder, de alguma forma, se calhar não sozinho, mas reavivar de alguma forma, desde a formação, e tornar um clube mais sustentável e também mais produtor de jogadores, porque nós, Portugal, somos um país com talentos e produtor de jogadores, e nós temos empresários, treinadores, temos antigos jogadores muito importantes que eventualmente até possamos melhorar isso. Mas nós tínhamos, ainda existe isso, depois veio o Carlos Queiroz a seguir à minha geração, e que organizou muito isso, utiliza muito bem a Associação Distrital. A associação, eu recordo-me do jogo em Braga em casa, tínhamos jogado e tínhamos perdido 3 ou 4, tínhamos uma outra rotação, a equipa de Braga tinha o Braga e Guimarães e era realmente outra rotação. Fomos a Braga, um jogo à semana, e nós perdemos, o Rui acho que já não estava, eu era juvenil, eu esse ano era juvenil, já estávamos no Sporting, e no estado de Braga estava lá toda a gente, estavam os treinadores, estavam o Zé Augusto, o selecionador, e foi esse jogo que provavelmente me correu muito bem. Eu recordo-me de ter estado, nós jogámos a defender, eles marcaram 1, 2, 3, foram para ali fora até aos 6, e muda aos 6, acaba aos 12, mas e eu, entretanto, ali pelo meio, fui fazendo algumas jogadas na frente e a bola não entrava. O guarda-redes ia buscar as bolas todas, e eu estava a ficar como nunca, porque eu não tinha muitas oportunidades, mas até costumava fazer muitos golos naquela altura, fazia 20 a 30 golos por época. Como esquerdino, a baliza para mim era muito grande. E naquele dia a baliza cada vez estava mais pequena, porque o guarda-redes defendia tudo. E a acabar o jogo, acabei por marcar 2 golos, e ao marcar 2 golos, pronto, no final do jogo aliviei um bocado e senti que as pessoas vieram, tocaram e tal, e houve ali um elá. Logo a seguir, passados uns 15 dias, convocado, um jogador do Vianense foi convocado para ir à seleção dos juvenis, que as juvenis tinham 2 anos, eram todos mais velhos, para ser convocado, e eu fui lá para o meio da maralha que ia sempre para a seleção desde iniciados, sempre os mesmos. E fui eu e foi o Futre a primeira vez. O Futre era mais novo que eu, é da tua idade. Da minha idade. O Futre com o cabelinho rapadinho, assim por aqui, e eu, os 2 sentadinhos, muito caladinhos, não falávamos, eles todos da galhofa, e o Júlio Sérgio, ainda me lembro disto, tu és o Paulo Viana, tu és o Futre. Grande Júlio. Como é que sabes? Como é que sabes que eu sou Paulo Viana? Ele só podia falhar por um. Ou seja, quando uma pessoa ia à seleção, era a cara diferente, porque nós realmente nunca íamos ali. Sim, sim. Os grupos e a partir dali abriram-se fechados. as portas todas, depois eu saltei, acabei por ir para o Guimarães, e depois continuei a ir à seleção, e depois acabei por ser internacional júnior, e recordo-me disto. No juvenis, o Futre titularíssimo, e era o craque, e eu nos júniores entrei num jogo em Espanha a substituir o Futre. Foi uma fase em que o Futre não estava tão bem, e entretanto o José Augusto chamou-me logo no início do jogo, tive a primeira parte toda a dar-me indicações, e depois entrei ao intervalo. Na altura do hino nacional, realmente a sensação da seleção é uma sensação diferente, e foi um jogo que eu nunca disse isto a ninguém, mas confesso, houve lá uma situação que o Chico Faria vai à linha e eu estava na frente da baliza para encostar e eu marcava sempre, só queria marcar, mas ali até tive receio que ele cruzasse a bola, senti o peso da camisola e realmente normalmente nos jogos grandes eu sei bem, mas ali senti uma tremideira. É diferente. Mas realmente a seleção, cheguei à seleção nacional e fiz a carreira que fiz por via da seleção distrital, que no fundo foi a forma de catapultar e de nos projetar para um momento superior. Isabel, se me permites, eu queria fazer aqui duas ressalvas. Em primeiro lugar ao Paulo, porque a gente já não se encontrava há uma porrada de anos, tirando essa passagem muito rápida em Viana, e a imagem que eu tenho do Paulo é precisamente aquela que ele está a dar hoje. Fala. Espetáculo. É bom com a bola e é bom. Com um grande pé esquerdo, o Paulo tinha, recordo perfeitamente, o Paulo tinha um grande pé esquerdo, uma passada muito larga, e está como hoje, era bonito a jogar, continua bonito como pessoa. Penso que o Paulo realmente é um grande ser humano
e é um prazer estar aqui a desfrutar com ele. E já agora, se me permites, em relação ao percurso que falámos há bocado, eu tive o prazer e a felicidade de trabalhar com grande gente, desde o falecido Sr. Pedroto, Artur Jorge, o Aurélio Pereira no Sporting, que foi uma referência, mas queria frisar aqui 3 nomes, porque estamos em Biana e acho que faz todo sentido. O primeiro, o Augusto Badana, não sei se o Paulo recorda-se, possivelmente. Não foi treinado por ele, tenho pena, mas... Eu recordo dos treininhos dele, que eram aqueles treinos que hoje em dia não se fazem muito, que é aquilo que nós chamamos de técnica individual, muita bola, os miúdos, bola. Isso é tão importante. Que era o futebol de rua e hoje em dia está-se a formatar os miúdos para crescer demasiado, é a minha opinião. Concordo portanto, contigo. queria fazer uma referência ao Sr. Badana, ao Sr. Lomba, que também tem um trajeto incrível a nível do Bianense e realmente a pessoa que mais me marcou, e penso que nos últimos 30 anos, pelo menos a nível do distrito, é a pessoa que realmente empurrou o distrito e muita da visibilidade que temos a nível da formação devemos a ele, que é Gomes Ribeiro, como é óbvio. Sim. Portanto, gostava de fazer, senão depois o Paulo fala muito. Sim, é figura ainda incontornável aqui do técnico e sem dúvida aquela é referência, para mim foi uma referência e continua a ser, graças a Deus, e tenho prazer de dizer que é meu amigo. E é fantástico ver, por exemplo, os miúdos nas seleções. Ele ainda mantém esse magnetismo, essa postura, aquele físico. Essa postura dele, não é? Exatamente. Ver os miúdos. Impõe-se com naturalidade, que é o mais difícil de fazer, não é? Exatamente. É mesmo natural dele aquela figura, aquela postura. Vocês falaram os dois aí do vosso começo, de vários jogadores com que jogaram cá a nível distrital. O que é que para vocês, aproveitando isso, o que é que para vocês define um jogador aqui da nossa região? O que é que... da região? Sim, aqui da região, sim. Da nossa associação, das várias áreas que a nossa associação cobre. O que é que define? Quando nós vamos para um torneio interdistrital, em que há interassociações, o que é que define um jogador de Viana, que vocês acham que é que nossa característica? Acho que uma das principais características, além da aptidão, realmente, é o ser do Norte, o ser abnegado, o ser empenhado, a vontade de trabalhar, o querer sempre mais. Penso que isso é uma característica genuína do Norte, terá a ver também com alguns fatores climáticos que nos obrigam um bocado também a ser um bocado, digamos, mais rudes, no bom sentido da palavra. Sim. Penso que essencialmente será por aí. Depois perdemos em algumas valências devido àquilo que eu acho que há bocado já mencionei, porque temos o nosso quadro competitivo é muito fraco e realmente depois quando damos um salto, ou temos realmente ou somos muito melhores que os outros, ou então temos muitas dificuldades em chegar lá. Não é fácil. Muito bem. O que o Rui disse, no fundo, eu acho que o jogador português tem características muito do Sul e tem umas grandes qualidades. Aliás, no futebol, nós hoje estamos no topo do mundo, não só como jogadores, mas como treinadores, como árbitros, como dirigentes, como tudo. E somos uma escola para o futebol do mundo e relativamente ao número de pessoas que há em Portugal, se calhar até já ultrapassámos em muito o Brasil, não é? Que era uma máquina de fazer jogadores de futebol. Então, nós somos realmente uma referência e efetivamente, eu voltando atrás, há pessoas que estão há muitos anos em diversos sítios, em associações e em clubes, e que trouxeram um legado e tiveram numa grande atualização. Eu acho que nós mudámos muito exatamente na nossa geração. O Zé Augusto, depois de ser meu selecionador nos Júniors, no ano seguinte convidou o Carlos Queiroz para ser adjunto e 2 anos depois disse: eu não tenho 1% da competência deste homem. E eu limpo os pés e lavo-lhe os pés, não posso ser treinador quando este sabe tudo. E o Carlos Queiroz realmente marcou e modificou o futebol português. Hoje ninguém fala dele, mas o Carlos Queiroz foi um craque, já foi um craque, estava à frente de muita organizou gente. Tudo. E realmente nós fomos campeões do mundo a seguir
e hoje somos uma máquina de campeões do mundo, e a verdade é que, e de capitães de por todo lado, e a verdade é que as pessoas de Viana, uma vez que nós somos um bocado temos uma característica que eu acho que tem sido comum a maior parte dos jogadores que têm estado a maior nível, embora não tenha sido o meu caso do Rui, tivemos na primeira divisão, não tivemos grande destaque, mas outros, que é a humildade e a personalidade. Ou seja, quando está num meio mais pequeno, nós temos que chegar a um meio maior e temos que ser humildes e temos esta característica do Norte e do Minho, de ser abnegados e ser trabalhadores, e isso tem sido o principal. Eu acho que no fundo não há mais, não é tecnicamente ou taticamente, nem tem muito a ver com o caráter, mas eu acho, por exemplo, o Rui era tinha uma personalidade, e ele com 14 anos, o Rui era um senhor, pensava como uma pessoa de 18 anos e agia como uma pessoa de 18 anos. Por isso é que ele foi para o Sporting, era capitão no Sporting, e por onde passava era ele que tinha a voz de comando. E eu nunca fui capitão, acho que por falar demais, mas, só em situações pontuais, mas sempre tive a minha personalidade forte, e isso também não era muito bom no futebol, pronto, não funcionava muito bem, mas eu recordo uma figura de Viana, que para mim é um dos melhores jogadores desde que eu vejo futebol, desde a década de 70, dos melhores jogadores portugueses, mas que está no top, eu digo 10 para não ferir suscetibilidades, que é o Tiago. O Tiago foi pouco tempo depois, é mais novo que eu, bastante mais novo, ainda há pouco acabou a carreira, mas o Tiago foi muito mais importante para as equipas que passou, e só descobriram aos 33 ou 34 anos que ele é um monstro mundial. Exatamente. Quando lhe partiram a perna em Espanha, os colegas de equipa e outros adversários disseram que ficaram sem o melhor jogador do Campeonato Espanhol. Estava lá o Ronaldo e o Messi. Mas o melhor jogador, aliás, o Atlético de Madrid nunca mais conseguiu os níveis, porque o Tiago, eu vou definir, ele tem uma personalidade, e tem um bocado a ver com isto, com a simplicidade. O Tiago não estava por ele. Entrava em campo e foi campeão, foi logo titularíssimo no Braga, foi para o Benfica, ganhou a taça, acho que até ganhou um campeonato do Braga, foi para o Chelsea, ganhou 2 campeonatos, foi para o Lyon, ganhou 3 ou 4, e ganhava o Real Madrid na Liga dos Campeões anos seguidos, arrumou com o Real Madrid logo nos oitavos. Claro. Depois as equipas com ele foram todas, ele foi campeão de todos os jogos e tinham sempre sucesso. Foi para a Juventus e o Tiago foi considerado uma das piores aquisições da Juventus. O Tiago não jogava, a Juventus andava em 7º, 8º, foi um campeonato terrível, só ganhou durante 3 meses e por coincidência foram os 3 meses que o Tiago jogou. O Tiago foi para o Atlético, teve mais algum clube pelo meio, e tornou-se o jogador-treinador. Eu, se tivesse que definir o Tiago, eu diria que o Tiago hoje fala-se muito da inteligência artificial, e hoje se tivéssemos que fazer um jogador ideal, o Tiago era o jogador de inteligência artificial. Era um jogador soberbo. O Scolari não lhe deu tanta importância quanto ele teve, havia outros jogadores para aquela posição, mas o Tiago, quando jogava, as equipas do Atlético de Madrid ganhou, e vai ter muita dificuldade. E ele personaliza um bocadinho, não são muitos, sim, infelizmente não são muitos de Viana. O Rui não conseguiu mostrar, eu não tinha os mesmos dotes. Sinceramente, eu tinha passada larga, velocidade, tinha um bom pé esquerdo e fazia o que queria do pé esquerdo. Mas eu jogava muito contra a parede. O Rui disse, o treinador, eu tive um treinador no Moreirense, que era o Nelo Barros, que tinha 70 anos. Paulo, deixa-me só dar aí uma ressalva. Eu costumo dizer muito aos miúdos, essencialmente da formação, que no futebol o difícil é fazer fácil. E acho que isso aplica-se na perfeição ao Tiago. Aquilo que tu acabaste de falar no Tiago. O Tiago simplificava tudo e fazia sempre as coisas certas. Exatamente. O Tiago simplificava o quadro mais difícil. E ele realmente... jogador de equipa fabuloso, não é? Eu saltei para ti e para dizer a simplicidade com que tu fazias as coisas e, entretanto, eu estava a falar de Nelo Barros porque há bocado focaste uma coisa. Nós jogávamos na rua, mas depois eu na rua não tinha com quem jogar, era só ao fim de semana. E eu queria ter bola, então eu jogava contra a parede, eu jogava numa parede redonda e eu tinha que bater a parede, senão ela fugia no sítio certo. E depois tinha uma guiazinha que a bola batia para o vizinho e ficava sem bola. Portanto, eu tinha que fazer o chute. Eu fiz milhares de chutes contra a parede. Quando eu tive necessidade de chutar, eu chutava a bola a 60 metros ou a 10 metros, eu tinha facilidade em chutar. Eu tive um treinador no Moreirense que à terça-feira calçávamos umas sapatilhas de pano,
cada um com uma bola, dá toquezinho e chuta contra a parede. Só mister, contra a parede, o campo do Moreirense ainda é o mesmo, mas era pelado e tinha uma parede ali a 2 metros. Não, contra a parede. Mister, vamos 2-2. Não, o meu melhor jogador é a parede. Vocês, eu se vos ponho contra a parede, ponho-vos ali 10 minutos. E a parede responde sempre. Eu meto-vos 2 contra 2, vocês, eu preciso fazer o exercício 25 minutos. Ora, passa lá a bola. Eu mandava a bola com a rosca, já não voltava. Portanto, ele falava na parede. E é verdade, a característica do futebol, o mais fácil é o último passo e meter a bola onde nós queremos e fazer as coisas simples. E, efetivamente, o Tiago tinha muito essa característica, mas aliado à inteligência e ao e à liderança. Eu agora vejo o Trincão e o Zé Neto, os miúdos que neste momento já deram milhões, e os miúdos têm uma personalidade enorme que provavelmente tem muito a ver com estas origens e com esta maneira de ser de Viana. Ou seja, são poucos, têm que lutar para chegar lá e têm que ir para o meio deles, têm que sair do meio familiar e têm que se defender. Claro, e, portanto, passa um bocado por aí aquilo que vão construir nas carreiras depois. Vocês falaram de imensos momentos das vossas carreiras, mas eu queria que cada um selecionasse um momento caricato ou uma história caricata das vossas carreiras, do vosso percurso. Passa a bola. Okay. Poisinho. Epá, assim de... Um momento que tenha marcado, um momento daqueles que ainda hoje se lembra e... De repente não é fácil, mas pronto. Por exemplo, recordo-me, por exemplo, que a primeira vez que entrei, quando saí do Sporting para o Porto, a primeira vez que entrei no balneário do Futebol Clube do Porto, tive um senhor que depois se tornou grande amigo meu, e hoje somos amigos, que a primeira coisa que me disse foi: Mouro, o que é que estás aqui a fazer? Portanto, fui extremamente bem recebido na altura. Lá está, tinha a felicidade de conhecer ali, digamos, meia dúzia de gente que andávamos nas seleções nacionais. Sim. E esses, pronto, deram uma mão, mas aquele marcou logo posição, aquele era daqueles azuis fortes. Dizia, pá, cuidado, aqui mandamos nós. Por exemplo, é uma situação assim que me ocorreu de repente. Paulo. Opa, eu vou contar aqui uma confidência. Eu já fiz uma abordagem, mas o Rui não se lembra. Nós só nos lembramos de muito pouca coisa e a nossa memória foi muito seletiva no passado. No passado de 40 anos a coisa é difícil. Mas vou contar aqui uma história que ainda tenho na memória, a ver se fica. Se calhar já não vai ficar muitos anos. Mas nós éramos miúdos e o Rui, não sei se já tinha ido para o Sporting ou não, provavelmente sim. E no verão em Viana havia os torneios de futebol salão ali no Clube de Ténis, aquilo era uma enchente e eu tenho ideia, não sei se estou enganado, que até a malta dos séniores, aquilo era a malta da pesada, a 30 anos, a 35, 40, eram torneios, aquilo era muita rivalidade. Acho que até Bertinho, Costinha, o Simões, aquela malta até participavam nesses torneios. E nós miúdos de 14, 15 ou 15, 16 no máximo. De repente, não sei, por carga d'água, somos convidados para uma equipa qualquer, e eu e o Rui já estávamos a jogar futebol salão. Só tenho memória daquilo ter corrido muito mal no primeiro jogo, eles começam-nos a empurrar contra a tabela, e depois, mas que é isto? Mas depois nós, não me lembro do torneio, sei que depois nos adaptámos rapidamente ali a não bater na tabela, e o torneio, nós acho que não ficámos bem classificados, mas aparece-nos um empresário a fazer-nos um convite para ver se vinha o torneio de Âncora Praia. E eu e o Rui fomos os dois convidados para uma equipa que já era campeã há muitos anos, era só gente já velhinhos, e queriam injetar sangue novo. E porquê nós? Nós gostávamos e tal. Lá fomos nós para a Âncora. Eu já não me recordo como é que viajámos, até disse ao Rui, se calhar foi o pai dele que nos levava, não sei. Não me lembro de nada, só sei que chegámos à final. Não me lembro. Chegámos à final, a equipa tinha ganho o torneio no ano anterior, a nossa equipa. E era macieira, não sei o quê, era qualquer coisa ligada a vinho. O patrocinador e era meio treinador daquilo tudo, era como andava naquilo. E entretanto, na final, o pavilhão completamente cheio, e 0-0, 0-0, e eu e o Rui estávamos a jogar, chegou ao intervalo, vem lá o dono dos vinhos, meus amigos, isto está muito difícil, eu estou a ver isto complicado, traga aqui uma coisa que vai toda a gente ter que tomar. Eu olho para o Rui, parece que ainda estou a ver os olhos azuis do Rui, e eu assim, mas que é isto? Vou tomar o quê?
e vem ele com um garrafão e uma série de copos, daqueles copos de plástico, olha, toca a encher os copos de vinho do Porto. O Rui não se lembra, ficou apanhou a memória. Apaguei. Nós ganhámos 1-0, não sei quem marcou nem quem não marcou, ganhámos o torneio, mas bebi pela primeira vez antes da segunda parte para ganhar um torneio e foi uma história muito caricata porque me ficou na memória uma coisa destas, miúdos de 14 anos, eu acho que foi a primeira vez que eu bebi vinho do Porto. Devia ser uma serrapa boa. Mas e a Rui não se lembra, pois, alguma jurupiga. E tu não te lembras, mas a ti fez efeito, ou estava... Não me recordo, sinceramente. Não te lembras disto, não? Não. Já outro dia falámos. Tenho ideia dos torneios do ténis, de qualquer coisa em Âncora, mas, pá, sinceramente, não chego lá. É um tipo de energético diferente. Foi uma história que, de repente, quando o meu colega era Rui, veio-me logo à memória. As coisas realmente, as histórias nós temos muitas, a maior parte delas não podemos contar. E agora... Algumas proibidas. Uma muito rapidamente, que tem um bocado a ver com essa facilidade de treinar, chutar contra a baliza. Aliás, os treinadores de futebol, guarda-redes ou jogadores, quando passam a treinadores, começam a treinar os guarda-redes e ficam com um pé espetacular. O Djunga metia 10 bolas na barra seguidas e ele já tinha um bom pé quando jogava, era um craque. Mas a treinar ele dizia assim, 10 bolas na barra seguidas e tumba, metia as 10 bolas cá fora, não falhava uma. Isto quer dizer que o treino, a sistematização, é muito importante para a melhoria. E eu tenho um episódio, por exemplo, no último ano de juvenis, que jogava nos júniors, ainda outro dia contei ao Meira que tivemos um jantar. O Meira jogava nos séniores. E eu era juvenil e nós não tínhamos equipa, juntámos ali rapazes da Abelheira e não sei o que naquele ano. Então o Limiares veio jogar a melhor equipa que nós, aqui a Viana. Nós estávamos a ganhar 1-0 sem saber nem escrever e eles a carregar. Na segunda parte tiveram 10 minutos em cima a tentar fazer golos e nós não saímos do meio campo. Estava o Meira na frente, lá do outro lado direito, e eu na esquerda, a bola não chegava lá. A primeira vez que a bola chegou, ao lado esquerdo, eu estava mais ou menos a 1 metro e meio do meio campo, pisei a bola e fiquei para trás. Deram-me 2 ou 3 defesas, deram um bocado de espaço, e eu olhei para o Meira, que estava com a mão na anca, e disse, corre tu, que tu és sénior. E, parado, o campo era pelado, mandei um cacete na bola para virar a bola para o outro lado para o Meira, que estava sozinho. A bola, em vez de ir para o Meira, vai para a baliza, foi subindo, e a bola não caiu, não bateu, foi sempre no ar. O guarda-redes estava no sítio de penalti, tirou o chapéu, a bola bate na barra e entrou. Fazemos golo sem saber ler nem escrever, eu ia cruzar a bola para o lado direito. E isto para dizer que eu depois fiz o teorema de Pitágoras, aquilo dava 69,5 metros. Eu tentei, no treino, aqueci, tentei meter a bola na baliza por alto e a bola não saía, não descolava, não chegava lá por alto. Ou seja, às vezes há incidências do próprio jogo e coisas que a pessoa faz que nem tem a noção do que faz e que acontecem por acaso. Mas que resultam. Na maior parte das vezes resultam. Não, só nos lembramos do que resulta, mas fazemos muitas mas vão ficando muitas tentativas pelo caminho. E era isso que eu queria que vocês dissessem aos jovens que assistem estas conversas, um conselho, aqueles que querem seguir a carreira do futebol e aquelas que querem seguir a carreira do futebol, não esquecendo também agora o nosso futebol feminino. Qual é o principal conselho que vocês dão? Vocês que passaram por tantas peripécias e por tantas mudanças na vossa carreira desportiva, qual é o conselho que dão? O principal conselho é trabalho. Muito trabalho, muita paixão, além de alguma aptidão natural que naturalmente terá que haver, com trabalho e com paixão consegue-se chegar lá, consegue-se atingir os objetivos. Evidentemente que isso temos que nos restringir de várias coisas, não podemos, neste percurso de formação, não podemos fazer uma vida que um miúdo normal faz, como é óbvio, não é? Claro. Ainda há variadíssimos casos, desde a formação ao futebol sénior, do pessoal que sai à noite, 4, 5, 6 da manhã, diretas, para jogar a bola. Isso hoje em dia o futebol não se compadece com essas coisas, o nível de exigência física é tão grande que ninguém chega lá assim, ou se chegar lá, anda lá um ano ou 2,
e não tem volta a dar. Essencialmente é o trabalho e a paixão. É preciso gostar muito, é preciso fazer sacrifícios. Quem corre por gosto não cansa. Eu costumo dizer aos miúdos que ninguém os obriga a ir para o futebol. Portanto, se estão lá é porque realmente gostam, é porque têm paixão pela modalidade, têm que fazer alguns sacrifícios para tentar atingir objetivos. Pois no meio disto tudo apanhamos tudo, não é? Apanhamos, há que saber depois dosear, alguns que até têm uma paixão desmedida e às vezes é preciso equilibrá-los um bocadinho. Mas essencialmente por aí, essencialmente a paixão e o trabalho, acho que é o fundamental. O Rui já sintetizou, no fundo isto é assim, o futebol hoje em dia tem muito mais exposição do que na altura. Na altura não era uma profissão muito digna, digamos, era de... Hoje o futebol são os próprios pais que querem que muitas vezes os jogadores sejam craques de futebol e exageram muito na formação e são muito exigentes com os treinadores. E nós temos a melhor escola de treinadores, por isso é que os pais têm que ter realmente confiança nos treinadores e os miúdos têm que querer aquilo que eu dizia. Eles têm que querer porque a vida de jogar futebol é de muito sacrifício, vão prescindir de muitas coisas para seguir uma carreira. A exigência hoje em dia é igual do ponto de vista de física, mas é uma exigência do mercado diferente e tem que ser mesmo por gosto. E os miúdos, o futebol é uma grande escola de virtudes. Eu aprendi muito com o futebol, o facto de estar num grupo, mas ser mais importante a equipa do que o individual. E quem se aperceber disso no futebol e as dificuldades que encontra no futebol, vai ter uma grande lição para a vida. E eu tive a minha resiliência hoje em dia, tem muito a ver com aquilo que eu passei no futebol e tirei muito partido disso. Ou seja, o jogo de futebol é aproveitar as características técnicas, mentais e físicas, juntar um bocadinho essas coisas todas e depois ter muita intenção. E os miúdos hoje têm oportunidades que antes não têm a rua. Não, aproveitem ao máximo para brincar com a bola, isto que o Rui dizia. É fundamental eles realmente terem o jeito, mas obviamente que há jogadores que pela sistematização e pelo trabalho e pela convicção chegam lá, tendo menos jeito e tornam-se grandes jogadores em algumas posições de terreno, tornam-se grandes jogadores. Portanto, o futebol realmente é uma modalidade que está na moda. Não pode ser um exagero, não pode ser os pais, tem que ser os filhos a terem essa vocação. Quem está em campo. Isso é um grande problema na formação. Os pais têm demasiada interferência. O meu filho jogou até aos séniores, começou aos 15, jogava na Fair Play, depois foi para a Vitória, pelo pé dele, e eu vi a interferência que os pais tinham, e ele tinha bastantes condições para continuar, era central com o pé esquerdo, era muito forte e taticamente muito poderoso, mas depois na universidade desistiu, teve uma lesão, até fui eu que lajei sem querer na mão, cortei-lhe um tendão, estávamos a trabalhar, e depois ele acabou por dizer, pá, era porque era para ser assim, e deixou de jogar logo no primeiro ano de sénior ou no segundo ano, mas eu tive a oportunidade... Paulo, desculpa, mas é isso que nós também como pais, e mesmo para transmitir para as pessoas que eventualmente nos possam estar a ouvir, temos que assumir isso com clareza. Por exemplo, o meu filho era um miúdo que tinha, ele neste momento tem 23 anos, era um miúdo que tinha aptidão para jogar a bola, mas faltava-lhe a paixão. Claro. Faltava-lhe a paixão. Tinha algum jeito, mas não estava muito disponível para fazer sacrifícios. Chegou a uma fase que gostava de dar uns pontapés na bola. Isso não chega. Naturalmente as coisas acabam por ficar por ali, ou então joga a um nível muito reduzido, com os amigos e pouco mais. Sim. Sem dúvida, tudo no futebol e na vida, aquilo que fazemos, temos que o fazer com toda a intencionalidade. No fundo é um bocadinho isso. E o futebol não é para muitos, mas neste momento é uma possibilidade. E antes era só para os jogadores que jogavam no Campeonato Português. Agora temos jogadores e treinadores por todos os campeonatos do mundo. Ou seja, nós temos um mercado muito aberto e é uma boa oportunidade para... pronto, a vida não é até aos 30 anos, agora joga-se até aos 35, 40 ao mais alto nível. E, portanto, é uma boa oportunidade. Bem, então eu queria, agora um bocadinho como maneira de encerrar esta nossa conversa, que deixassem uma mensagem à vossa inteira de gosto, aquilo que quiserem voltar a ressalvar. Vou falar na minha paixão, futebol de formação.
essencialmente por aí, embora eu, quando deixei de treinar, eu com 27 anos já treinava futebol sénior, comecei logo no Valenciano, e treinei durante meia dúzia de anos futebol sénior, e depois entendi que a este nível que não dava, já não tinha paciência para isso, e dediquei-me à formação e tenho feito, com algumas interrupções pelo caminho, essencialmente trabalho na formação, quer como treinador desta fase final, mais já como, digamos, diretor ou coordenador, aquilo que lhe queiram chamar. E pronto, a nível de formação, eu acho que a formação será sempre a base dos clubes do nosso distrito e até a nível nacional, mesmo dos clubes grandes, né? Economicamente as coisas não estão fáceis para ninguém. Para isso é preciso realmente criar situações novas na formação. Não é fácil isto, falar na formação, eu agora ficava eu a fazer a vez do Paulo Viana, ficava aqui a noite inteira. Tem muito que se diga, muito que se diga, sei lá, desde definir o perfil dos treinadores para os escalões de formação, depois vemos miúdos com excelente aptidão para treinar escalões de formação, sub-10, sub-11, sub-12, como queiram chamar, mas depois naturalmente têm a ambição de ir para o futebol de 11, inclusivamente para o futebol sénior, e este processo é sempre um processo complicado de reciclagem. Estamos numa fase em que as coisas são todas muito precoces, com realmente os pais muito cedo, demasiado cedo, a criar situações muito, muito complicadas. Os próprios clubes, treinadores versus treinadores, muitas vezes com graus de competitividade muito elevados, demasiado precoce, muito cedo. Eu vejo escalões de miúdos de 10 anos que estão 14 e jogam 8 ou 10 ou 12, e há miúdos que por simplesmente não saem do banco para fazer meia dúzia de minutos, pelo menos, né? Que eu acho que é uma aberração. Portanto, é um bocado a formação, mas isto era um debate que nos levaria muito, muito longe, mas pronto, o apelo mas é importante focar. É importante focar, acho que a base é sempre a formação, trabalhar bem a formação, mas pronto, isto levaria-nos a uma conversa enorme, e tenho pena, eu dou muitas vezes o exemplo de Viana, que é a nossa, digamos, capital de distrito, o vianense com gente, como falei há bocado, do caso do Gomes Ribeiro, gente com um olhómetro, como eu costumo dizer para estas coisas, enorme, e a formação do vianense deixa muito a desejar também, quer dizer, há um ano ou outro que melhora um bocadinho, mas também na formação é difícil construir, e para desconstruir é da noite para o dia, não é? Portanto, isto é um processo, como eu digo, muito, muito complexo, complicado, mas o futuro estará sempre na formação, porque no futebol sénior, com mais milhão, menos milhão, fazemos equipas melhores ou piores, é fácil, aí o processo é relativamente fácil, a formação é mais complicado. Criar as bases é mais complicado. Criar as bases, exatamente, é isso. Paulo, mensagem então. Começo por agradecer à Associação e ao Presidente, ao Sarria, e este momento. Acho que é muito interessante nesta fase de nós reaviver alguma coisa, pelo menos para mim e para o Rui já serviu, de nos encontrarmos e nos vermos, e portanto sinto muito grata por isso e refazer algumas coisas da minha carreira, porque o futebol está meio esquecido. E outra situação é um apelo à malta de Viana, à malta importante que tem andado por aqui, que está lá fora, que está a outros níveis, como empresários e treinadores e jogadores. Realmente a Viana pode ser uma cidade, concelho de distrito que eventualmente merecia ter um clube num nível mais elevado, e essa dinâmica, às vezes pessoas têm essas capacidades para fazer isso e que nasceram aqui. Acho que era interessante, eu gostava muito de ver o Vianense lá em cima e na segunda divisão e na primeira divisão, sem dúvida. Era um apelo. E o terceiro é, desconfinem. Eu quero mandar um abraço ao Gomes Ribeiro, porque também foi um bocado vítima deste confinamento. Há 3 meses atrás nós estávamos todos assustados, eu próprio, muito antes de ser obrigado, fechei os meus negócios e tive muito cuidado, muito respeito por toda a gente, mas a Organização Mundial de Saúde é feita de pessoas que às vezes também erram, desta vez erraram por muito,
em vez de 3%, são 0,001 de gente que a letalidade, e portanto o futebol e a sociedade precisa de pessoas ativas e pessoas que se mexam e pessoas que se amem e portanto neste momento fazer as coisas com regra. O Serviço Nacional de Saúde deve também retomar a sua atividade normal para que toda a gente tenha uma vida normal e portanto esse é o apelo que eu deixo, que correu muito bem para o quadro que nos puseram, estamos muito bem, infelizmente individualmente quem teve casos acaba por ter sempre essa, e isso aconteceu comigo também, na minha família, com um tio que acabou por falecer, mas ele estava muito mal e também já tinha muita idade, poderia ter acontecido o mesmo, mas aceito isso com toda a tranquilidade e acho que agora passar à vida normal, mas gostaria de continuar a ver pessoas de Viana. Nós somos mais velhinhos que os outros anteriores, mas mesmo a malta nova a aparecer por aqui, está bem? Um abraço a todos e um abraço especial para ser Gomes Ribeiro. Tenho muita curiosidade de estar consigo muito brevemente. E nós só queremos dizer aqui em nome da associação que isto começou realmente numa circunstância estranha, diferente. Este levantamento de histórias que fazem parte da nossa história, da associação e do nosso futebol, mas que isto é para continuar porque acho que é fundamental lembrar aquilo que se faz bem, que todas as pessoas que fazem com que nós tenhamos os nossos clubes e os nossos filiados que temos, e portanto é muito importante falar com quem é história viva e com quem deve ser sempre relembrado. Portanto, isto será para pós-confinamento, a desconfinar e voltando à vida normal. E eu só vos quero mais uma vez agradecer. Vocês são umas excelentes companhias de conversa e muito sucesso para as vossas carreiras profissionais e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. A parte que me toca e um prazer.